Seria uma coisa interessante a gente raciocinar a respeito da sobrevivência do violão na história da música. Porque é um instrumento que tem muito pouco volume em relação aos outros instrumentos, especialmente da orquestra sinfônica e também em relação ao canto, quando considerado a sua vertente técnica, o canto lírico, né? É um instrumento, então, que possui limitações bastante graves em relação à possibilidade de se ouvir, de se fazer ouvir uma sala de concerto ampla. E as salas de concerto grandes, com um público numeroso, são uma regra de ouro da sobrevivência, né, e da possibilidade de existência mesmo dos instrumentos dentro do cenário da música clássica, da música tradicional, de concerto, né? Como é então que um instrumento assim tão limitado continua existindo na sala de concerto, chamando tanta atenção? Como é que ele está em todas as universidades, em todos os conservatórios, e tem seu repertório visitado nas salas de espetáculos e cultivado por um conjunto tão grande de amantes da música, de pessoas que consideram a música como algo maior do que entretenimento. Nesse vídeo eu vou discutir rapidamente isso com base em um exemplo de uma peça do Renascimento, da autoria de um compositor chamado Francesco da Milano. É um compositor da Renascença. Estamos falando aí de século XVI, né, século XVI, XVII, um compositor ainda da linha de compositores nos quais a gente inclui aí Alonso Mudarra, Luiz Milan, né? Para ter uma ideia, Luiz Milan foi o primeiro cara que escreveu música impressa. Foi a primeira vamos dizer, peça musical impressa foi o El Maestro de Luiz Milan. Isso data de 1536. Então a gente está falando do início das grandes navegações, nesse período inicial onde a Europa se redescobre como um continente que não está sozinho, né? E se abrem novos mercados de exploração de riquezas aqui nas Américas. Esse período de grande mudança na autopercepção do ser humano europeu marca também o surgimento de uma nova compreensão da linguagem, da própria linguagem musical, tá? Nesse contexto, os compositores começam a se voltar para a música instrumental. E as coisas que foram definidas nesse período, em termos de organologia, se estabelecem de uma forma bastante precisa, bastante contundente e bastante duradoura já a partir desse período, né, do período da Renascença. Essa divisão clássica que a gente conhece entre os instrumentos, né, que são cordas, sopro, os sopros divididos em madeiras e metais, percussão, essa separação clássica entre famílias de instrumento começa a acontecer já a partir do período renascentista, né? A gente tem que se lembrar da obra de Michael Pretorius, que classifica os vários instrumentos, muitos deles que não existem hoje, né? Praticamente não são cultivados mais hoje em dia, a não ser em grupos especializados de música antiga. Mas os instrumentos de cordas dedilhadas entram nessa categorização com uma possibilidade bastante interessante, que é a possibilidade de produzir linhas melódicas simultâneas. O professor Vili Correa Oliveira, que é compositor aposentado já, professor aposentado da Universidade de São Paulo, sempre dizia para os seus alunos, eu frequentei um ano das suas classes em linguagem e estruturação musical, né? Ele dizia que a música é a única das artes que pode produzir simultaneidade, quer dizer, uma única nota que você toca, aproveitando ver se o violão está afinado, né? Ela é quatro coisas ao mesmo tempo. Ela é uma altura definida, quer dizer, o Lá, né, 220, vibração 220. Ela é um timbre específico, porque eu poderia fazer esse Lá, mas eu poderia fazer esse outro Lá, ou poderia fazer este Lá. Ela é uma altura, é um timbre, ela é uma duração, porque eu toquei essa nota, ela dura um determinado tempo. E não. Ela é uma duração, então. É uma altura, é um timbre, uma duração. E ela é uma intensidade, né? Eu posso explorar essas quatro dimensões em uma única nota. Ou seja, uma única nota são quatro coisas diferentes. Quando a gente tem uma melodia, como essa, ela tem um interesse por si só, que poderia ser tocado por uma flauta, por um violino, qualquer instrumento melódico poderia reproduzir isso daqui com bastante clareza, com bastante significado, né? O instrumento pode agregar bastante significado a uma única linha melódica.
Mas uma outra melodia que soe junto com essa melodia também tem a sua independência, tanto do ponto de vista das alturas, lógico, quanto do timbre, da intensidade e das durações. Por incrível que pareça, essas duas melodias foram compostas para soarem ao mesmo tempo. Aí entra uma outra coisa que eu vou começar a falar depois. É isso que a gente chama de contraponto, na verdade, mas o contraponto é um episódio de um assunto um pouco mais amplo chamado polifonia. E aí é que entra a questão que eu tinha abordado no começo da conversa. Os instrumentos de cordas dedilhadas são os únicos instrumentos portáteis realmente polifônicos. Claro que é possível fazer polifonias muito mais densas e muito mais complexas com um instrumento como o piano, que é, de fato, o soberano dos instrumentos quando se trata de polifonia de contraponto. Mas o piano não é um instrumento portátil. Tampouco o órgão ou o cravo, que são instrumentos também de teclado. Então, ao longo da história, parece que a gente tem que tomar essa decisão, né? Ou a gente tem os instrumentos que a gente carrega com a gente, que podem ser facilmente transportados em qualquer ambiente, ou nós temos instrumentos polifônicos. No caso dos instrumentos de cordas dedilhadas, o professor Nicolas Barros da Unirio vai chamar isso de cordofones dedilhados, né? Ele propõe essa nomenclatura. Nós temos essa especificidade, né, do violão. O violão não é um instrumento que toca uma melodia só de cada vez. Ele também não é... A gente teria que arriscar dizer que ele também não é um instrumento exatamente harmônico. O fato dele ser um instrumento harmônico é decorrente da capacidade dele fazer polifonias. Sabe? Esse é um dos raros exemplos de música polifônica que eu acho que a nota longa precisa soar mais forte do que as notas curtas. Eu digo isso porque é uma regra geral em interpretação musical. Quando você vê uma melodia que tem notas muito curtas, que tem um acontecimento musical bastante agitado, que esse acontecimento mais agitado seja destacado em relação a outras vozes que tocam movimentos mais lentos, né? Nesse caso eu acho que é o contrário. Eu acho que essa nota aguda, repetida, ela começa no forte e vai decrescendo, vai decaindo a dinâmica dela à medida que o tempo vai passando. Isso coloca a voz mais grave numa situação um pouco mais subalterna, mas a gente percebe que ela tem também uma independência. Vou analisar só o inicinho dessa fantasia, tá? A outra possibilidade seria tocar a voz grave um pouco mais forte. O que vocês acham dessa possibilidade? Eu prefiro assim. Eu prefiro a primeira voz assim, um pouco mais. Porque ela tem essa característica de soar sempre marcando o tempo, né? Então ela é uma melodia que meio que alinha a pulsação da peça em um todo ritmicamente coerente. Essa melodia, que começa nas notas rebatidas, na seção seguinte a essa peça, ela aparece em outra tessitura, em outra região do instrumento de cordas dedilhadas. Estou falando do violão, né? Mas não foi escrito para violão. Isso aqui que o violão não existia na Renascença. Certo? É a mesma ideia. 3 vezes, uma nota repetida, depois um decaimento na altura até um ponto de repouso. Depois disso, essa melodia é repetida mais uma vez, só que agora com 2 vozes acrescentadas. Sobe ao invés de descer. Certo? Detalhe, depois que eu faço isso, esse Ré precisa soar por cima do próximo intervalo que eu vou ouvir. Quer dizer, eu tenho um Ré, depois eu vou um Mi e um Lá. Eu não posso ouvir como
se a melodia fosse Ré, Mi... Não, a melodia não é isso. A melodia é Ré, Do, Si, Do, Lá. Do, Si, Do, Lá. Né? E o Mi, ele não faz parte do Ré. O Mi veio deste Fá sustenido. Certo? Então, na verdade, é uma coisa bastante complexa a gente marcar todas essas entradas, né, dessas três vozes, de maneira que elas realmente soem como acontecimentos independentes. A fantasia segue, né? Ela continua. Eu acho uma das peças mais bonitas da Renascença inteira, apesar dela não ser exatamente uma música muito complexa, assim, do ponto de vista técnico para ser tocado. Acho que qualquer violonista que tenha seus 4, 5 anos de estudo pode tocar uma fantasia como essa sem muitas dificuldades. O cerne aqui é realmente pensar contrapontisticamente, é pensar polifonicamente. Por isso que o violão é um instrumento que precisa ser construído de maneira que ele tenha vários timbres diferentes à disposição do violonista. Ele tem que poder acusar, né, com bastante clareza quando a unha do violonista é colocada com mais contundência na corda ou quando essa unha é só um coadjuvante, quando a gente usa mais a carne do que a unha. O violão precisa responder de maneiras diferentes, ele precisa produzir sons diferentes conforme o lugar da corda que a gente está tocando. E ele precisa, claro, responder de maneiras diferentes conforme a corda que a gente está usando. Um violão que tem as 6 cordas, por exemplo. O timbre das 6 cordas é muito parecido, muito aproximado, ele é um instrumento complicado, é um instrumento pobre em riqueza timbrística. Né? É um consenso em relação aos construtores de violão que o instrumento que produz, né, o instrumento que proporciona mais variedade timbrística é o abeto. A madeira para se fazer a tampa do violão, né, que produz mais variedade timbrística nessa parte da frente do instrumento, é o abeto. O cedro ele tende a produzir um pouco mais de volume, talvez, um som que tem um grave mais pronunciado, mais bonito, mas ele não é tão sensível assim a mudanças de timbres. Essa eu acho que é uma boa razão para que a gente entenda o João Gilberto como um cantor da bossa nova, né? Um cantor popular que usava o violão para se acompanhar harmonicamente, ele tocava no violão Sugiyama, que é um violão de cedro. E o Julian Bream, que é um violonista, um artista da mesma grandeza, acredito. A gente tem que respeitar, né, as diferentes linguagens, não se pode comparar os músicos populares com os músicos eruditos, porque as propostas deles são diferentes. Mas é interessante que o violão de cedro ele se adeque mais aos propósitos do João Gilberto, que ele precisava de uma massa harmônica homogênea que acompanhasse a voz. A voz era o que era importante ser escutado. Né? Julian Bream, que é um grande violonista inglês, ele usava um violão de abeto, como também Sérgio Abreu, nosso grande violonista brasileiro, usava violões de abeto. Né? Isso não significa que os violonistas clássicos não possam tomar outras decisões em relação à matéria-prima que eles vão utilizar. Né? Lógico que em arte, a arte é o terreno da liberdade, a gente pode fazer absolutamente de tudo. Né? Mas o violonista precisa estar desperto em relação a essas questões e conseguir apresentar respostas condizentes para esses problemas que, eventualmente, a matéria-prima que ele escolheu não vai apresentar. A matéria-prima em si não vai apresentar resultados muito convincentes. É isso que eu tinha para dizer hoje. Tá? Essa é uma fantasia de Francesco da Milano, então é uma música, acho muito interessante que a gente estude. Não é uma peça muito difícil, é uma peça relativamente acessível. Tá? E ela está aí disponível nas internets, o pessoal que está acostumado a buscar partituras online, sem nenhum problema vai conseguir encontrar essa música com muita facilidade. Eu estou falando desta peça aqui. Tá? Se encontra em um livro chamado
Lute Music, quer dizer, música para alaúde, né? Um livro que foi editado ali, não estou vendo direito aqui porque esse aqui é um xerox, editora Calmus. Né? É a segunda fantasia que aparece nessa coletânea. Uma peça muito interessante que vale muito a pena a gente cultivar, conhecer e estudar, sempre a partir dessa perspectiva. Né? Pensem no violão como um instrumento polifônico. Não é um instrumento harmônico, exatamente. Ele é um instrumento harmônico porque daqui, assim, da Renascença, dali a 200 anos, a gente vai ter uma mudança na forma de organização da polifonia que vai levar a isso que a gente chama de harmonia, de melodia acompanhada. E o violão também se adaptou a essa realidade muito bem. Mas, a princípio, o pensamento dos violonistas precisa se desenvolver no sentido de um pensamento polifônico, de um pensamento contrapontístico. Isso, sem dúvida, conduz a uma formação muito mais sofisticada. Tá bem? Um abraço para vocês, deixem seus comentários no vídeo. Lembre-se que toda terça, quinta e sábado aqui nós temos um vídeo novo no canal e eu espero que os assuntos estejam interessando vocês. Ok? Até a próxima conversa de violonista, então.